Queridos, Provérbios, capítulo 16, por favor. Provérbios 16. Provérbios 16, do versículo 1 ao versículo 8. Nós estamos na série em Provérbios, falando um pouco sobre sabedoria, e sabedoria de certa prática, de certa forma, de forma prática, né, para a vida. A importância da sabedoria, ela é justamente para vivermos e sermos melhor, porque quando estivermos juntos com o Senhor, já não vai mais haver necessidade de sermos sábios, porque estaremos com Ele eternamente, e ali o nosso corpo, a nossa mente será transformado, como diz Paulo, por um corpo de glória incorruptível, né, para vivermos eternamente com Ele, né? Essa outra dinâmica, nós não temos ainda condições de ter noção, de certa forma, de forma prática, de como vai ser, porque será tão glorioso, mas tão glorioso, mas tão glorioso, que a mente humana, terrena, enquanto aqui estiver, não tem condições de compreender de forma plena e integral. E, queridos, não só essa verdade de vivermos com o Senhor, como algumas verdades e alguns atributos de Deus, nós temos dificuldades de compreendê-la de forma plena e concreta. A verdade é que alguns temas sobre o Senhor, nós vamos ter sempre limitações. E por isso que eu queria falar sobre isso hoje. Eu queria falar sobre a soberania e o governo de Deus, né? Falar sobre a soberania de Deus, o poder de Deus em Provérbios, para nós entendermos um pouco mais e um pouco melhor sobre isso, que isso implica também na forma que eu enxergo a Deus, enxergo a vida e a forma que eu vivo na vida. Então, tudo isso implica. A forma que eu creio, a maneira que eu creio, ela implica diretamente a forma que eu vou viver, e inclusive isso na fé. Então, por isso, queridos, que na fé é fundamental conhecermos a Deus, compreendermos quem Ele é, quais são os seus atributos, de que maneira Ele age. Sempre tendo a premissa que eu não vou entender tudo, não vou compreender tudo, mas eu preciso entender algumas coisas sobre Deus, mesmo que não seja de forma plena, mas o que as Escrituras me diz sobre aquilo, e me colocar no meu lugar como servo, me submeter a esse senhorio do Senhor, e permitir então, e deixar então que Ele me guie debaixo do seu poder. Amém, queridos? Vamos falar sobre a soberania de Deus. Provérbios 16, do versículo 1 ao versículo 8. Provérbios 16, do versículo 1 ao versículo 8, olha o que diz a Bíblia. O coração do homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Versículo 2. Todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perversos para o dia da calamidade. Abominável é o Senhor a todo arrogante de coração. É evidente que ele não ficará impune. Versículo 6. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este então reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor então é pouco havendo justiça do que grandes rendimentos também com injustiça. Amém, queridos? Irmãos, Provérbios 16 é um provérbio em que você pode ler de forma bem pausada e tranquila, que está muito claro muitas coisas aqui. Na semana anterior, nós falamos sobre Provérbios também, e comentamos que em alguns temas e alguns textos de Provérbios parece que são desconexos, né? E outros não. Provérbio 16 não. Provérbio 16 é o provérbio da soberania, onde Salomão, instruindo o povo, ajudando o povo, instruindo cada um deles de forma coletiva e também de forma individual, provavelmente. Salomão agora parece que deixa claro que um governo bem-sucedido é aquele que entende a soberania de Deus, o governo de Deus, né? O senhorio do Senhor. Porque naquele tempo, queridos, reis
sacerdotes e profetas precisavam não só cumprir o seu ofício de rei, profeta e sacerdote, mas também tinha que pregar a soberania de Deus, porque naquele tempo não é o nosso tempo, ou seja, naquele tempo o governo era um governo teocrático, em que Deus dirigia os reis, profetas e sacerdotes, e estes então colocavam em prática aquilo que o Senhor então queria. Quando um rei, um sacerdote, um profeta falhava nessa dinâmica, Deus em alguns momentos intervia na história e usava visões, sonhos, tempestade, a natureza, o mar, agia de forma direta justamente para alertar o povo, né? Inclusive usava até os animais, usou uma mula, ali com o profeta Balaão. Então Deus intervia justamente porque um rei, ou um profeta, ou um sacerdote, saía da direção de Deus, e Deus então fazia tudo isso porque Ele era soberano. Então hoje nós não temos um governo teocrático, porque Deus, pela sua graça e misericórdia, já compreendeu e viu na história que nós não teríamos condições de ter um governo teocrático, até porque hoje, não tendo um governo teocrático, nós então caminhamos de forma tão confusa, bagunçada, cada um pensa de um jeito, cada um pensa de uma maneira, cada um age de uma forma, isso confunde a gente, inclusive no meio cristão e evangélico. É tantas igrejas, é tantas direções, é tantas orientações, é tantas interpretações bíblicas que a gente fica até confuso, e a gente nem sabe mais o que é e o que não é, né? As coisas não se parecem mais, né? E aí a gente então fica meio que confuso, aonde está o governo de Deus sobre tudo isso? Aonde está a ação de Deus, tudo isso? E a nossa dificuldade é justamente essa, queridos, de compreender o governo de Deus, a soberania de Deus, a nossa ação e o tempo. Então, como que Deus é soberano? Como que Deus consegue ser soberano, governa sobre tudo e sobre todos, e ao mesmo tempo Ele se submete pelo Teu Santo Espírito a nós, porque faz morada em nós, e agora então temos que agir em um mundo em que já está a cada dia pior. Como é que Deus age nisso aí? Aí a nossa dificuldade de interpretação justamente é essa, porque a gente pensa assim, poxa, como é que Deus está no governo de tudo isso, e a cada dia que passa só tem desgraça? Há quem diga, querido, isso é uma verdade, isso aí é coisa séria. Há quem interpretou que essa pandemia foi um juízo de Deus sobre a terra, porque o homem estava muito mal, então Deus então enviou uma pandemia para purificar e colocar o homem nos trilhos. Quem já ouviu isso? Né? Eu já ouvi também que há quem diga que essa pandemia foi uma punição de Deus, porque os homens estavam maltratando demais os animais. Já viu isso? Já viu também essa teoria? Mostraram até um vídeo da China, os homens maltratando muitos animais, né? E agora Deus então está punindo os homens, né? Então, se Deus fosse usar uma pandemia para punir e disciplinar os homens, nós então precisamos, no mínimo, de uma pandemia a cada mês, porque a cada dia que passa, o homem se torna muito mal, justamente pela distância que ele tem de Deus. Como então associar essa minha livre agência, a ação do homem, né? O poder de Deus e o tempo? O tempo muda de tempo em tempo, o nosso tempo não é o tempo de Jesus, ele vai se moldando, não só tecnologicamente falando, mas em todos os sentidos, mas o homem, a essência do homem continua o mesmo. A forma do homem viver no tempo muda, se transforma, né? Cada um de um jeito, de uma forma, o nosso tempo com a tecnologia vai fazendo da gente um pouco diferente, mas a dinâmica da maldade do homem continua a mesma, né? E a nossa liberdade, então, sempre vai afrontar a soberania de Deus, porque quando, então, pecamos, Deus, então, é ferido na sua soberania, porque nos distanciamos daquilo, então, que Ele quer. Então, é claro aqui que Deus é soberano, Ele governa sobre tudo e sobre todos, o mundo não está à revelia, o mundo não está perdido, e Deus não precisa usar coisas e pandemias e vírus para disciplinar, porque Ele está perdendo o controle, e Ele precisa, então, agir. Então, não é assim. Sabe por quê, queridos? Porque, na prática, como é que funciona? Aos que creem, né? Aos que não creem, João 3,18. Aos que não creem já estão condenados, diz a Bíblia, já estão distantes do Senhor, e sobre eles, então, aguarda-se somente juízo. João 3 vai dizer claramente sobre isso. Mas os que creem, olha que coisa interessante, como é que funcionava com o povo de Israel, e eu acredito que funciona assim com a gente hoje. Hoje não temos um governo teocrático, mas temos um governo de Deus sobre nós, o reino de Deus sobre nós,
pelo teu Santo Espírito, usando a igreja. Correto até aqui? Então, como é que funciona? Deus orienta o seu povo através do teu Santo Espírito por meio da igreja. É assim que funciona. Então, Deus orienta o teu povo, é o Espírito que convence ao teu povo a entender isso, e Deus, então, usa a igreja, usa cada um de nós. Ok? Após essa orientação que Deus dá ao seu povo, Deus, então, entre aspas, sempre espera que o seu povo faça o que ele pediu, pela tua palavra. Então, após a orientação, vem, então, o resultado dessa orientação, a ação do povo, não é isso? Depois que o povo age, depois que a gente age, há o resultado daquilo que agimos. Então, nós agimos e há, então, um resultado daquilo. Então, nem sempre esse resultado, ele é aquilo que Deus esperava, aquilo que Deus queria. Então, o resultado vai gerar, então, uma consequência da minha ação que foi correta ou não. Esse resultado, então, vai estar diante de Deus e do Espírito que mora em mim, correto? Então, após essa ação em consequência, Deus vai agir em nós, porque Ele fala conosco, Ele age em nós. Então, vem agora o quê? A disciplina de Deus, que não sabemos de que forma vai ser feita, de que maneira vai ser feita, quando vai ser feita, se vai ser de forma imediata ou não. Falamos isso também no sermão passado e tal. Então, vem a disciplina de Deus. Então, Deus orienta, o povo age, há o resultado, e Deus, então, a disciplina. E essa disciplina de Deus, nós não sabemos em que momento vai ser, mas ela se resultará de forma final, plena e integral, quando juntos estivermos com Ele ou diante dEle, porque diz a Bíblia que quando o Senhor voltar, será um dia glorioso e terrível também ao mesmo tempo. Então, qual é o resultado disso tudo? Deus orienta, o povo age, há o resultado, há uma disciplina. O que tudo isso, então, significa? Significa que Deus continua soberano, porque essa dinâmica ainda funciona, ainda acontece. Então, Deus continua soberano. Por que Ele é soberano? Porque os seus planos não podem ser frustrados. Olha o que diz Isaías, capítulo 8. Isaías, eu vou ler para os irmãos, Isaías 8, versículo 10. Façam projetos, Deus falando ao povo, façam projetos, e eles serão frustrados. Dai ordens, elas não vão ser cumpridas, porque Deus está conosco. Versículo 11, porque assim o Senhor me disse, tenho forte mão sobre mim, e me advertiu, para que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, não chamais, blá, 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 blá. Então Deus vai disciplinando, dizendo, vocês fazem planos, vocês imaginam, vocês arquitetam, mas nenhum deles vão se cumprir, porque não estão debaixo da minha vontade. Então, pensando assim, Deus tem um governo sobre a história, um governo sobre a igreja, um governo sobre nós, e este governo de Deus vai se cumprir. A nossa crise é de que maneira isso acontece. E aí é onde eu falei no começo, eu acho que nós não temos condições de compreender de forma plena e integral algumas coisas, dentre elas a soberania de Deus. Por isso que a nossa liberdade nunca vai afrontar a soberania de Deus, porque até a nossa liberdade que o Senhor nos dá para agir nesta livre agência enquanto aqui estamos, é uma ação da sua soberania. Então Deus é soberano. Deus governa sobre tudo e sobre todos, e nele não há planos frustrados. Por isso, queridos, que em Deus não há planos frustrados, porque Ele cumprirá o que lhe apraz. Ele vai cumprir tudo o que Ele quer no tempo, na história e principalmente em nós. A sabedoria que Deus nos dá, ela sempre revelará e sempre exaltará o Senhor e também a sua soberania. Falar de sabedoria é compreender numa revelação plena e integral a soberania de Deus. E se Deus não tem plano frustrado, se Ele cumprirá o que Ele quer, se Ele não pode ter planos frustrados, porque Ele é soberano. Uma das características da soberania é que o soberano sempre faz o que quer. Se eu entender que Deus quer algo e Ele é frustrado por isso, então eu estou dizendo que Deus não é soberano, que Ele não tem todo o poder, porque Ele quer fazer, mas não pode. Ele quer fazer, mas não consegue.
ele quer fazer, mas ele não tem habilidade para fazer, porque o homem o frustrou. Não é assim que funciona. Isaías vai dizer isso, que o homem vai fazer planos e projetos, mas não vai se cumprir, porque está longe da vontade de Deus. Então, o que Provérbios 16 pode nos ensinar? O que esse texto, então, nos ensina sobre a soberania de Deus? O que esse texto de Provérbios 16, de 1 a 8, pode nos ajudar a compreender um pouco mais sobre isso? A primeira coisa que Provérbios 16 nos ensina, está no versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Olha só o que diz a Bíblia. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos são puros aos olhos dos homens, mas Deus conhece, Deus pesa o espírito. Confia o Senhor as tuas obras, os teus desígnios serão então estabelecidos. A primeira coisa que nós aprendemos com esse texto é que Deus nunca vai negociar as suas vontades. Essa é a dinâmica gloriosa. A vontade do Senhor para o tempo, para a igreja, para a nossa vida, nunca será negociada. Ela já está estabelecida e nele acontecerá o que ele quer. Salomão está dizendo, vocês podem fazer planos. Olha que coisa interessante, coisa linda, irmãos. Façam planos. Mas esses planos, para serem estabelecidos, é fundamental que ele esteja no Senhor. Os planos nossos que não estiverem no Senhor, não se cumprirá. Os nossos planos se cumprirá porque estão no Senhor, porque foi o Senhor que colocou em nós esses planos. É simples. Se Ele colocou em mim os seus planos, Ele então vai se cumprirá, porque os planos de Deus se tornam os meus planos, os meus projetos, as minhas vontades começam então a ser a do Senhor. E quando a vontade do Senhor então não acontece porque eu não quis, porque eu fui rebelde, porque eu pequei, não tem problema nenhum. Vai ter a consequência, vai ter o resultado e a vontade de Deus se cumprirá. Essa dinâmica e essa teologia em que Deus negocia com o homem a sua vontade, ela é mentirosa e, com muito carinho e respeito aos irmãos, ela é diabólica. Deus não negocia, não há negociata com Deus. O texto é claro, o homem faz planos, o homem projeta, o homem arquiteta, o homem almeja, o homem deseja, mas no versículo 1, a resposta vem de Deus. No versículo 2, Deus sonda a verdade. No versículo 3, Deus realizará a quem a Ele se entregar. Então, tanto no 1, tanto no 2, quanto no 3, a resposta é clara, dizendo que vem do Senhor, vai acontecer o que quer o Senhor, porque Deus sonda a verdade e Ele realizará. Aí quem nele estiver, vai ser bem-aventurado e bem-sucedido, conforme diz e continua os textos no versículo 3. Os teus desígnios vão ser estabelecidos. Confia no Senhor. Entrega as tuas obras, confia no Senhor as tuas obras. O que você quer fazer, o que você sonha, o que você almeja, o que você deseja, entrega a Deus. Deus então o disciplinará, dizendo que é também a vontade dele, e aquilo vai acontecer. Queridos, o homem pode fazer o que quiser enquanto aqui na terra estiver. O homem tem total liberdade. Na teologia chama livre agência, livre ação. O homem pode fazer o que quiser, mas olha a mentira como o homem não tem livre-arbítrio. Se a liberdade do homem não tem árbitro sobre ele, porque ele é livre, ele não tem arbítrio nenhum sobre ele, então por que ele não escolhe não ter a punição? Então por que ele não escolhe não ter a disciplina? Então por que ele não escolhe então não ir nem para o céu e nem para o inferno? Tem alguém que tem esse poder? Pastor, eu não quero nem ir para o céu nem para o inferno. Tentaram achar um meio termo aí, que é o purgatório aí, e a Igreja Católica durante muito tempo ensinou isso. E há pouco tempo, tem anos, 2, 3 anos, a Igreja Católica estudou, avaliou e disse que isso não existe mais, né? Então, aboliram o purgatório, né? Então, se eu tenho tanta liberdade assim, se eu tenho livre-arbítrio, eu quero escolher nem ir para o céu, nem para o inferno. Porque eu não creio, pastor, eu não creio no céu, também não creio no inferno, eu vou escolher e tal. E aí, então, a pessoa vai pagar para ver, e vai, então, depois vai ver para onde que ele vai depois da sua morte. Aí, quem pensa assim, eu não creio, eu não acredito, aí beleza, aí muda tudo, porque você vai viver a revelia
e você vai viver da forma que você acha que tem que viver, e somente crendo na forma que você crê. Então, ok, isto é um ponto. Mas aos que creem, precisam entender a soberania de Deus. Então, essa liberdade que achamos que temos nas nossas ações é mentirosa. O homem pode fazer o que quiser quando aqui na terra estiver, mas todos sofrerão as consequências das vontades soberanas de Deus, que se cumprirá aqui e também se cumprirá quando Ele voltar ou quando Ele nos chamar. Por que Deus não negocia as suas vontades? Porque o homem nunca vai frustrar a vontade de Deus e também nunca vai frustrar os seus planos, porque um dos fatores da soberania de Deus é saber que Ele vai cumprir tudo o que lhe apraz. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, também tem outro texto interessante, que diz assim: pois o Senhor vosso Deus, Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível. Irmãos, olha o texto, hein? Olha o texto. O Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Deus grande, poderoso e temível. Então, Ele é o vosso Deus, é o Deus do povo, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita o quê? Na versão de Fábio está suborno. Tem outra versão diferente aí? Presentes. Qual era a dinâmica do povo e é muito igual à nossa hoje? Quando o povo percebia que Deus ia agir com disciplina, sabe o que o povo fazia? Corria para sacrificar. Corria para o sacerdote, corria para pedir perdão, corria para fazer, achando que Deus ia mudar a sua vontade. Porque sempre quando Deus dava uma orientação ao povo, ao mesmo tempo dava ao povo o que aconteceria se não cumprisse. Isaías diz ao povo: se eles não cumprir, não ouvirei, acontecerá isso. Aquilo que o povo então fazia, ouvia. Alguns davam crédito, outros não. Na prática, então, os que não davam crédito ficavam preocupados. Agora precisamos dar a Deus o quê? Presentes ou suborno. Tem muita gente que caminha na vida assim, que trilha a sua vida assim, inclusive com pessoas, e inclusive com Deus. Quando percebe que deslizou, quando percebe que vacilou, quando percebe que pecou, então negocia com Deus. Deus, olha como eu estou indo na igreja, olha como eu estou participando dos ministérios, olha como eu sou romântico com minha esposa, olha o dinheiro que eu dei para ela. Deus, eu deixei meu cartão com a minha esposa essa semana, uma bênção, Senhor. Olha, Senhor, e agora? Agora eu preciso de retorno. Vamos negociar isso aí? Vamos trabalhar isso? Então, o segredo, queridos, é compreender que Deus não negocia. E se Ele, então, não negocia, então a Ele eu vou me aliar. E vou tentar me disciplinar, me orientar, me fortalecer, caminhar na minha vida, tentando fazer que tudo aquilo que Ele quer que eu faça se cumpra. Eu não sou aqui para dizer, queridos, que tudo que Deus quer na minha vida acontece. Pelo contrário, eu até acho que a maioria não acontece. Mas, pelo menos, humanamente, eu tento me disciplinar para que isso, então, aconteça. Então, essa é a disciplina. Aliar a minha vontade com a vontade de Deus, compreendendo que Ele vai cumprir a dele, independente da minha, e se eu me submeter a dele, Ele vai cumprir a minha, que não é só minha porque eu quero, mas porque Ele colocou em mim. E se Ele, então, cumprir, eu vou ser bem-aventurado. Por que Deus é soberano? Porque Ele não negocia as suas vontades. A outra verdade também, queridos, nesse texto, de Provérbios 16, está no versículo de número 4 e 5, é muito interessante também. Provérbios 16, 4 e 5. Abominável é o Senhor, todo arrogante de coração. É evidente que não fica impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Olha que coisa interessante. Então agora Salomão está dizendo que aos que acham que pode fazer o que quiser, podem fazer planos e projetos e tal, é porque Salomão sabia que existia planos e projetos, direções dos homens, que estavam agredindo a santidade de Deus, estavam pecando contra Deus, e pior, havia uma afronta contra Deus.
Naquele tempo, queridos, apesar do governo ser teocrático, não havia uma unanimidade da aceitação da soberania de Deus, assim também como hoje, inclusive aos que creem, porque naquele tempo era muito comum também as pessoas aceitarem somente aquilo que lhes agradava, e que aquilo que eles queriam. Nós estamos falando aqui milhares de pessoas em que aceitavam de Salomão, o seu rei, a direção, mas ao mesmo tempo na prática não fazia, não cumpria. E aí então Deus está dizendo, vocês fazem planos, vocês fazem projetos, vocês fazem tudo isso, mas a resposta vem do Senhor, Deus conhece o interior e não vai acontecer. E os que me afrontam, a esses então eu abomino, todo arrogante de coração. E a esses que eu abomino, que são arrogantes de coração, que blasfemam contra mim, a esses ninguém ficará impune. Olha aí, irmãos, olha de novo aí. A soberania de Deus, eu orientei a vocês, e vocês não querem, vocês são arrogantes. A esses então receberão a culpa, a esses então ninguém ficará a culpa. Mas pela misericórdia, pela vontade, pela verdade, Deus pode também expiar a culpa. Sabe que isso nos ensina sobre a soberania de Deus? Que em Deus e na sua soberania, todos receberão de Deus a sua recompensa. E quando eu falo recompensa, eu não estou falando de coisas boas, eu estou falando de recompensa. Recompensa é o resultado final de tudo que eu fiz. Todos receberão a recompensa. Todos estarão diante de Deus para se apresentar e receberá de Deus a recompensa. Mas tem uma coisa boa para os que creem. Para os que creem, Deus nunca esperará retidão e santidade plena e completa. O que Ele espera de nós é esforço e disciplina para isso. Mas no fundo, Deus sabe que ninguém se apresentará diante de Deus imaculado, sem pecado. Ninguém se apresentará diante dele sem pecado. Mas todos, os com muitos, os com poucos e com pecados medianos, receberão a sua recompensa. Ninguém ficará impune. Olha o que diz o texto. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Esse texto aqui, irmãos, é para a gente ouvir, pedir perdão a Deus e ficar quietinho. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 10. Olha o que diz o texto. Porque, 2 Coríntios 5, versículo 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Sabe o que importa? Que todos vão se apresentar diante dele e vão receber a recompensa do bem ou do mal de tudo que fez nesta vida, no corpo e também neste tempo. Todos serão disciplinados, todos serão recompensados. Isto é outro mistério. Deus governa, mas ao mesmo tempo dá ao homem a oportunidade de plantar e colher o que quer, mas também não abre mão da disciplina final. Eu não creio, pastor. Deus fala assim, né? Tentando imaginar. Ok, faça o que quiser. Você acha que é livre? Faça o que quiser. Vive como fizer. Só que no final, todos vão se comparecer perante o tribunal. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que Deus nos cobrará de tudo que nós fazemos neste tempo. Lógico que Deus levará em conta tudo que Ele achar que é necessário levar em conta. Mas nós não podemos entender que caminhamos na vida e no tempo sem que não haja, sem que não vai haver esse resultado final e essa recompensa. A recompensa vai acontecer, porque isso é um dos fatores da soberania e do governo de Deus. É por isso que Deus está avisando o tempo todo, no tempo e na história, isto vai acontecer, isso vai acontecer, vai haver recompensa, cuidado com o que vocês falam, vai acontecer, e por isso que todos nós vai se apresentar diante dele. Eu me lembro, irmãos, muito forte isso na minha avó. Ela, com toda a sua delicadeza, de quase uma senhora de coque brava, né?
muito dura nas palavras, e não media palavras para falar, assim, né, e tal. Eu me lembro que ela nos colocava no sofá, os netos, e ela era muito dura, dizendo que se nós não crescêssemos no Senhor, iríamos para o inferno, no inferno ia ter morte, vocês vão chorar, e não sei mais, vocês vão lembrar de mim, e não sei o que, vocês vão morrer todo mundo, e não sei o que, e tal, e duro, né? A gente tem que fazer isso, aquilo. É lógico que muitos riam e que ficavam pulando no sofá, porque ela tinha um sofá que era de pena, ela dizia que era de ganso, não sei se era de ganso, mas eram umas penas, não sei de galinha, não sei de que for, tinha pena, muita pena. E a gente gostava de pular, e alguns choravam, alguns ficavam em guerra. Eu não lembro muito da minha reação, eu lembro que eu estava na cena, isso eu lembro, mas não me recordo muito de forma eu agia. Mas era claro que ela estava me alertando e que haverá uma recompensa e haverá um resultado final, e todos vão se apresentar diante dele. Isso é um fator da soberania de Deus. E aí, queridos, o que ficou claro para mim assim, eu acho que não vai acontecer, nem sei se vai acontecer, mas ela dizia assim, olha, quando você se apresentar diante do Senhor, vai haver um telão enorme, e ali apresentará tudo o que você fez na vida, e no resultado final, Deus vai dar ali o veredito, a punição. Já ouviram isso, querido? Só eu que ouvi isso, né? Já ouviu? E é tipo assim, ó, vai aparecer, aí na época não tinha mentalidade para isso, mas depois eu ficava pensando assim, né? Poxa, vai ser constrangedor, né? E outra coisa, tem que ter muito tempo, porque vai ter muita gente, né? Tem que ter muito tempo, mas ao mesmo tempo estamos na eternidade não tem tempo, né? Agora, vai ser vergonhoso, porque, todo mundo vai ver o que eu fiz, né? Vai ser chato, né? Vai ser muito complicado. Agora, se houvesse telão, eu já peço perdão aos irmãos, muita coisa, os irmãos vão ver lá, já peço perdão. Mas se não houver o telão, e Deus dá só a prova final, está aqui o seu resultado, e entra, glória a Deus, irmãos, glória a Deus, é só isso que eu quero, né? Se o telão ficar vergonhoso, olha, deixa passar, e aí, os irmãos vão esquecer, acho que ninguém vai ficar lembrando, rapaz, o que você fez, isso é terrível, né? Acho que Deus não vai permitir isso, irmão. Deus não pode permitir isso, né? Que será humilhante. Não é só para mim, não. Os irmãos estão rindo como se não fossem santos, né? Mas vou ver coisas dos irmãos também, né? Eu vou ver coisas terríveis dos irmãos aí, né? Mas não sei, hein? Cuidado com o telão aí. Diga para o seu irmão, cuidado com o telão. Diga isso não. Diga isso não. Então, todos vão receber a recompensa. Receber a recompensa não necessariamente é bom ou ruim, mas é a prova da soberania. Deus governa, e Deus está dizendo para o povo, através de Salomão, olha, vocês, então, ninguém vai ficar impune. Vocês estão achando que vão ficar? Não vão ficar. Depois ele continua em Provérbios 16, dizendo, isso é abominável diante do Senhor, ninguém vai ficar impune. E no versículo 6 vai dizer assim, e pela misericórdia, pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Olha que coisa interessante. Então, Deus está dizendo, vocês fazem planos e não vão se cumprir. E os que blasfemam contra mim serão punidos. Mas, aos que se entregam, aos que entendem, pela misericórdia, Deus vai perdoar o pecado. Então, outro fator da soberania de Deus é que só o Senhor pode perdoar os nossos pecados. Só o Senhor. Por que eu quero enfatizar só o Senhor? É porque nós achamos que a nossa vida, entre parênteses, a correta, dinâmica ou em santidade, vai nos fazer perdoar os nossos pecados. Não vai, é só o Senhor. E a dinâmica é simples, mas é a mais difícil. Senhor, pequei, eu fiz isso contra ti, me perdoe. Isso não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. Só te ver, para quem tem filho pequeno aí, que você fala, tá bom, não vou fazer mais. O que ele faz? Ele faz. Theo está com a mania, irmãos, de bater a porta com força, mas uma força, irmãos, e é qualquer porta. E ele arrebenta com tudo, a cada pancada que ele dá, você está dormindo, você pula da cama. E sobe uma ira, irmãos, mas não tem ira santa não, ira mesmo, do mal mesmo, que dá vontade de você, rapaz, agora você merece apanhar. Mas quando você chega diante dele, ele fala assim, não, tá bom, papai, perdão, eu não vou fazer mais. Você acredita? Você acredita. Por que você acredita? Porque ele pediu perdão. Mas o difícil não é pedir perdão. Sabe o que é difícil? É o perdão ser verdade. O
pedido de perdão se é verdade. Eu sei que é mentira dele, que ele vai esquecer, fazer de novo. Então, pedir perdão não é difícil. Deus está dizendo, somente o Senhor pode expiar o pecado de vocês, e aí os homens então vão evitar mal. Versículo 7, o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia até com os seus inimigos. Deus então, quando perdoa os nossos pecados, nós somos então reconciliados com Ele. O perdão que precisamos para viver uma vida agradável ao Senhor, está no Senhor. Esta reconciliação só podemos receber dele, nele e através dele, por meio de Jesus. Por isso que temos que nos achegar a ele compreendendo isso. E aí, queridos, olha que diz 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 10, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. Lá no finalzinho, 1 João, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos então mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Versículo 9, confessar os nossos pecados com verdade, né? Porque ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Deus deu a dinâmica para o povo, instrução, resultado e disciplina. E no final, então, Deus vai agir da forma em que Ele quer. Deus governa a história, que transita pelo tempo, um tempo cronológico, o mundo não está solto, Deus retribuirá ao mundo segundo a sua vontade, e isto vai acontecer. Por isso que precisamos entender a sua soberania e submetê-la em amor, com muita devoção e temor a Deus, dizendo, Senhor, faça em mim a tua vontade, e que minha vontade seja a tua vontade, para que eu possa ser bem-aventurado, e no final da minha vida, estar diante de ti, diante do teu tribunal, esperando receber do Senhor a recompensa, que é viver e morar contigo eternamente. E termino Romanos, capítulo 9, versículo 17. Só para ler, Romanos 9, é para a gente ler, que diz o seguinte, Romanos 9, versículo de número 17. Versículo, vamos no 14 ao 18. Romanos 9, 14 a 18. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque ele disse a Moisés, terei misericórdia a quem me aprouver ter misericórdia. E compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar na sua misericórdia. Porque diz a Escritura, diz a Faraó, para isso ao mesmo tempo te levantei para mostrar em ti o teu poder, e para que o meu nome seja anunciado para toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Versículo 19. Tu, porém, dirás, de que queixa então ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Versículo 20. Quem és tu, ó homem, para discordar com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem fez, por que me fizeste assim? 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para que do mesmo barro pode fazer um vaso para a honra e outro vaso, então, para a desonra? E aí, irmãos, continua o texto. Romanos 9, é mais uma prova do governo da soberania de Deus. Soberania de Deus, queridos, é o resultado final provado pelas suas Escrituras. Soberania de Deus é o poder que Deus tem para agir na terra, quando quer, da forma que quer, da maneira que quer, sem submeter, sem negociar a sua vontade, a sua soberania, porque Deus não é manipulável por ninguém, muito menos pelos homens. Pode o oleiro ser questionado pelo vaso, e o vaso questionar o oleiro, por que me fez assim? Por isso que, mais uma vez, nós temos que encontrar o nosso lugar na terra, no
tempo e na história, pedir perdão pelos nossos pecados, aliar a nossa vontade a Deus e pedir: Senhor, guia-me. Por isso que Deus é soberano. Provérbio 16 é o provérbio da soberania. Você quer provérbios para a vida? Você quer sabedoria para a vida? Compreenda a soberania de Deus. Amém, queridos?